que vamos, né? Doutor Maia, bom dia. Alô? Alô? Tudo bem, Beatriz? Tudo bem até o 8º andar. Tá tudo bem. Ah, bom. Então, tá tudo certinho. Prepara porque eu vou botar uma rede lá embaixo antes de te chegar no chão. Pode ser um colchão daqueles de ar, sabe? Se bem que com meu peso, acho que não vai adiantar muito, é melhor a rede. Eu boto 2 colchões. É melhor mesmo. Pois é, doutor Maia, como é que tá tudo com o senhor? Tá tudo bem? Essa semana para mim, pelo menos estava aqui comentando e reclamando, né? Passou muito rápida. Muito rápida. Ah, foi? Foi. Por quê, Beatriz? Não tenho a menor ideia. Não sei. É só aquela sensação de quem acabou, sabe, passou assim, quando viu, já era sexta-feira. Barbaridade, é. Ah, tá bom, né? Tá bom, tô envelhecendo rápido sem nem perceber. O lado bom é esse. Bom, se tu tava bem, aí não tem problema. Aí foi uma semana produtiva. Pois é, eu não posso me queixar, sabe? Eu não sou de me queixar, assim, ficar me queixando, não. Eu só tenho essa sensação, não é uma queixa, assim, de, coitadinho, então, não é isso. É só a sensação mesmo. Quando tu vê, papapá, já é sábado de novo. E até é bom, eu gosto. Eu me lembrei que tu, na última vez, disse que andava irritada. Isso eu ando. Ando. Mas eu acho que deve ser o fato de eu estar começando a ficar adolescente. Deve ser. Eu ouvi falar que tem um negócio que velho fica aborrecente. Mas depende, aborrecente de ti ou contigo ou em relação aos outros? Pois é. Agora, no nosso minuto, nosso minuto terapia, eu acho, assim, que é um pouco disso, assim, sabe? É um pouco com os outros até que não, é um pouco com tudo. É um pouco geral, assim, sabe? Tudo muito demorado, demora. A gente, por exemplo, na internet, tu troca de canal, tu troca de assunto, tu troca de coisa em 30 segundos. É tudo rápido, entende? Aí tu sai daquele mundo virtual ali, entra no mundo real, e é aquela demora. E tem que esperar que a pessoa decida. E tem que esperar porque tem uma reunião. Sabe? É um negócio assim que é meio tenso, né? A vida real tá muito chata. Sim, é que a vida virtual, ela ficou assim numa movimentação incrível, né? Por isso que as pessoas ficam até viciadas numa atividade assim intensa do virtual, e quando cai no real, parece assim que se entrou numa zona vazia, sem sentido, né? E a informação é muito densa, é muito constante e com variações incríveis, né? Agora, com relação à irritação, como eu declarei aqui publicamente, eu não tiro a informação. Eu não tiro a informação porque tá bem assim mesmo. A pessoa diz, Beatriz, eu pensei, eu digo, faz. Sabe? Faz. Né? Porque é tipo assim, primeiro que a gente não consegue fazer ninguém desistir de fazer aquilo que a pessoa tem vontade. É ou não é? Quando a pessoa chega a te dizer, eu tô com vontade de fazer tal coisa, tu pode até gastar o teu latim falando para ela que existe um risco, que tem que pensar, que tem que não sei o quê, que tu já viveu uma experiência assim, ou que tu conhece alguém que viveu, né? E geralmente esse é o enredo. Mas quando a pessoa quer fazer alguma coisa, quando ela decide que quer fazer alguma coisa, ninguém segura. Tu vê, vai na direção do que eu acho que é real e para mim é certo naquele momento. Mas aí entra um problema, né? Aquele que a gente sempre fala, que naquele momento eu quero uma coisa que é uma ilusão do que eu pretendo que aconteça quando eu fizer. E eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, a maioria das pessoas não está preparada para a desilusão que tudo que eu tenho certeza que eu vou fazer e que vai dar certo está sujeito a uma desilusão ou uma problemática logo no início. A maioria de nós não está preparado para aprender com a experiência que a desilusão abre campo para refazer
rapidamente o intuito até fazê-lo ficar bem perto do meu objetivo final. Então, aprender com a experiência é fazer um luto rápido da desilusão e abrindo um novo caminho. A maioria fica assim perdida. Eu queria fazer isso, deu errado. Agora eu estou vazio, sem sentido, estou triste. Não usa a perda como forma de entender que eu preciso ser mais esperto e mais capaz de entender que as coisas não são bem como eu penso que são. O que tu acha? Pois é, não, a gente está muito mimado, eu acho, sabe? Não sei se essa palavra cabe aqui, mas... Mimado significa narcisista, quer dizer, me acho. Me acho, mas não é assim que a gente está. A maioria das pessoas está sempre se achando que sabe mais ou que entende mais disso ou daquilo e não lida muito com a complexidade da coisa que a cada momento há uma variação daquilo que eu tinha certeza. Então eu tenho que aprender a lidar com a incerteza que surge a todo momento. Mas o que a gente mais vê? Certezas. É assim, é por isso, eu defendo isso, é aquilo. Olha, isso é uma característica bem burra de lidar com o mundo, porque o mundo nos traz incertezas o tempo todo. Pois eu tenho que sempre lidar com a complexidade do que eu penso, daqui a pouco não é bem aquilo. Ontem, por exemplo, eu vi um negócio sobre um militar, que foi aquele que ele mesmo confessou que foi ele que fez o plano para matar o presidente Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, naquele grupo dos Kids Pretos, né? E ele foi fazer um depoimento e ele admitiu que a ideia toda nasceu da cabeça dele. Mas o interessante é que ele agiu ali como se fosse a chamada geração Z, né? Que é aquela geração que hoje já está entrando no mercado de trabalho e que está assim, revolucionando o mercado de trabalho, né? Está deixando todo mundo que é das gerações antigas sem saber como lidar com eles, né? E esse militar, que é um general e que é um velho, não é um gurizinho, ele disse, e agindo como se fosse da geração Z, ele disse que ele pensou, veja bem, ele pensou no projeto, que seria importante eliminar aqueles 3 ali, e ele daí digitalizou o pensamento. E uma das características da geração Z é exatamente essa, né? Eles têm assim uma consciência social, um engajamento em causas políticas, sociais, muito dentro do mundo digital, muito dentro da internet. Eles têm uma capacidade ali de agir daquele jeito, né? Quer dizer, na verdade, assim, é como se a gente tivesse 2 mundos agindo ao mesmo tempo. Quer dizer, o mundo dos velhos, que era da geração que não era digital ainda, né? E que hoje eu estou tentando fazer uma junção do meu pensamento, tá? E aí esse mundo digital, esse pensamento, ele vai, assim, é como se ele fosse nos caco de vidro quebrado, sabe? A gente vai nos deixando meio assim, como se a gente não tivesse mais como pegar e fazer realmente um vidro para poder ver o que está lá fora, né? Os nativos digitais estão muito dentro já, e ainda tem toda esse resquício do pensamento anterior, né? Fica difícil. Acho que o que tem assim de geração está complicando muito a convivência, né? De não saber exatamente qual é a leitura de cada um. É como se a gente falasse uma coisa e tem 3, 4 leituras diferentes me ouvindo. E cada uma tem uma conclusão para tomar, né? E eu agora que me perdi totalmente. Tu viu que a confusão começa, à medida que tu quer definir uma complexidade, tu começa a te perder, né? Não, e eu assumo. Eu estou aqui, pelo amor de Deus. Mas é interessante porque... Atira um lençol aí para mim que eu...
Exatamente. Quer dizer, tu vai querendo lidar com uma complexidade e torná-la assim bem acessível ou inteligível, ou uma explicação assim que é quase que, bom, agora eu resumi tudo nesse Assim, tipo de discurso. não, E o não, que, e o que que acontece, Beatriz? A confusão começa a se instalar. Eu começo a misturar N coisas isso. e vou me perdendo Não, mas na essa é a confusão. minha ideia. Essa é a minha ideia básica, que eu não sei exatamente expressar. É como se de repente a gente estivesse saindo de um determinado mundo, né? Um determinado mundo, entrando num outro mundo, mas nesse momento está tudo misturado, assim, tá difícil de colocar. Então, olha, tu colocou bem assim, quer dizer, como eu vou me perdendo e eu me dou conta que estou me perdendo, uma das formas de eu me voltar é ficar radical, ter um pensamento único fechado. Porque a maioria das pessoas tem grande dificuldade e é difícil lidar com complexidades abertas, como essa que tu colocou. Tu misturou o cara que ficou radical com a solução do problema ligado à política, matando aqueles que estão lá. Então ele resumiu isso. E aí tu juntou com a geração Z, que é problemática e tudo mais está voltada para a internet, e à medida que tu foi juntando as duas coisas, a complexidade foi aumentando e daqui a pouco eu estou perdido, eu não sei bem onde é que eu estou. Este ponto é o mais comum que nós vivemos o tempo todo. Por isso que eu tenho que ter uma capacidade de lidar com essa complexidade à medida que eu expresso o meu pensamento. Mas como eu vejo que daqui a pouco eu começo a ficar perdido, eu posso ficar radical. Dizer, não, é assim, porque a minha segurança começa a desabar, e aí vem uma outra pessoa e diz, olha, mas tu te perdeu. Não, mas a minha posição é essa, quer dizer, narcisicamente eu não lido bem com qualquer perda de controle que houver dentro de uma discussão ou de uma problemática complexa. Bom, então eu vou dizer que o fato de que eu assumo quando eu me perco é meio que um atestado de que eu não sou totalmente narcisista. Claro, tu é exatamente capaz de dizer, olha, eu acho que eu me perdi, quem sabe vamos refazer o caminho. E essa é a pessoa capaz de, com a flexibilidade de reconhecer a perda de caminho, retomar o caminho. Mas como é, olha só... não é complicado, é vergonhoso, na verdade, não, assim, mas agora, tu tem que te expor, né? Tu trouxe um exemplo nítido assim, que quanto mais eu me identifico com as minhas ideias, com a minha maneira de pensar, mais eu fico com a autoestima vinculado à minha ideia. Então, se alguém diz, tu te perdeu ou tu não está certo, passa a ser uma ofensa pessoal. Eu não consigo fazer essa discussão que nós estamos fazendo de lidar com o efeito da complexidade e eu ser capaz de dizer, me perdi, vamos olhar de novo para ver onde eu me perdi, para retomar o caminho. Então não há atrito, não há briga, não há ofensa pessoal, porque eu abro campos complexos de entendimento. Porque foi o que tu fez agora. Passa muito pela ideia de que é uma vergonha errar, é uma vergonha se perder, é uma vergonha não ter uma resposta perfeita, uma resposta definitiva. É como se fosse, então eu sou burra, então eu sou uma pessoa incapaz. E aí a pessoa fica com medo, com vergonha. A vergonha até de ser cancelada, né? O que essa mulher está falando? Todos nós temos uma tendência a ser notório saber. Vem cá, Beatriz, qual é a tua opinião? Essa é a opinião melhor. E tu vê que as opiniões categóricas e insistentes, elas vão definindo maneiras de pensar e grupos, inclusive. Tu vê, a religião é uma forma de pensar categórica. Deus não nos decepciona. Por quê? Porque Ele está no céu. Então, eu ficando com Ele, eu não me decepciono com ninguém. Eu cada vez sou mais. E não se dá conta que, na medida que eu não me decepciono com Deus, eu quero que todos sigam o caminho que eu tenho, porque esse não é decepcionante. Então, se alguém diz, eu sou ateu, tu é um cara que não presta, tu não vale,
porque a minha identificação com a visão de uma religião ou de uma posição categórica exclui o outro, que não pensa do mesmo jeito que eu. Esse é o grande problema, né, de relacionamento. E de ter a cara de pau de dizer que errou e tá tudo bem, né? Seguir em frente. Isso, errei. Tá, e aí vamos conversar de novo para ver onde é que eu perdi o caminho. Desculpa a minha falha. Mas olha, o caso mais aqui, voltando para a questão das gerações, doutor Maia, eu vi um especialista falando, não vou lembrar agora aqui o nome dele, mas ele estava falando sobre a questão das gerações de crianças, que pais hoje, eu não sei exatamente qual foi, acho que foram a geração Z, que foram criados sem que os pais pudessem dizer não, né? Mas já começou lá pela década de 80, 90, né? Começou com a ideia de não poder dizer não. Aí são crianças que foram criadas e hoje são adultos, incapazes de ouvir um não, incapazes de sofrer uma desilusão, incapazes de administrar uma frustração. Isso causa nelas ou uma depressão, e aí são depressivos, ou então causa uma rebeldia que pode levar até mesmo um assassinato, um feminicídio. Exatamente. Essa geração é que, como tu disse, ela começou porque o mundo começou a ficar cada vez mais perigoso, principalmente com o advento da internet e da possibilidade de golpes, de todo tipo, porque todo progresso traz imediatamente o reverso. Se tu tem um progresso, tu tem de certa forma, um contrário do progresso, que é o uso indevido do progresso para as situações onde a expertise e a manipulação são criadas. Hoje em dia tu vê que até os roubos físicos estão diminuindo, porque está aumentando cada vez mais os golpes na linha da internet. Por quê? Porque a tecnologia facilita eu enganar o outro de uma forma muito mais rápida do que eu entrar na tua casa e roubar. Eu não fico acessível a ti no sentido dessa visão física. Então, ela abre um campo novo. Por causa disso, hipoteticamente, todo mundo fica mais inseguro. Então, a tendência dos pais é cuidar dos seus filhos de uma forma mais exagerada, e a única liberdade que eles têm é na internet e no escondido da internet, que está criando também grandes problemas. Mas essa geração, como então está protegida, ela não vê necessidade de criar as mesmas condições de ganho e de profissão e de tudo mais, economicamente falando, como os pais, porque eles estão dando essa proteção, inclusive econômica. Até tem visões de que a geração Z é de bolsa vazia. Não dão muita importância para dinheiro, não estão mais querendo andar de carro, fazer carteira de motorista. Por quê? Porque a Uber há uma série de proteções econômicas, então ela vai ficando diferente daquela que a apoia. E esse é um novo nicho baseado nesse progresso, vamos dizer, científico aberto de comunicação, que gera novidades que têm que ser entendidas. Então, de novo, a nível social, nós estamos lidando com uma complexidade nova. Então, nós não podemos usar os esquemas antigos para entender isso, porque senão a gente fica assim, perplexo. Mas que geração é essa? Mas que horror! E agora? Eu estou usando padrões arcaicos, eu tenho que entrar nela e dizer por quê? Por causa da excessiva proteção. Como é que a gente melhora isso? Aí a gente começa a nova discussão, né? Pois é, não, só que assim, ó, pelo menos a gente que já está meio na porteira para ir embora, fica olhando isso, sabendo que não vai ter que se envolver diretamente. Né? Nós não temos, eu, o senhor e uma boa parcela de quem está nos ouvindo não vai se infiltrar numa empresa, não vai se infiltrar numa escola, numa universidade e tal, para começar a ter que conviver e se harmonizar com isso, com essa novidade que está chegando aí. Mas isso aí está acontecendo mesmo, né?
Na área educacional, o pessoal está muito envolvido com essas duas gerações que estão chegando, que é a geração Z e a geração Alfa. E aí, todo aquele modo, aquele tipo de mecanismo, processo de aprendizagem que a gente tinha, acho que até o ano 2010, por aí, ele simplesmente não tem mais espaço para esse pessoal. Porque, por exemplo, a geração alfa, ela é tida como a geração, o pensamento digital, que não é um pensamento como o nosso, a lógica deles é totalmente diferente da nossa. Por isso que é assim, não quer mais carro, não quer mais comprar, eles não querem nem viajar mais. Eles estão satisfeitos dentro da internet. Então, nós não podemos julgar isso com os nossos nortes antigos. Eu tenho que entrar nessa complexidade, entendê-la cada vez melhor através dessas hipóteses que são levantadas, porque eles têm uma onipotência que vem de uma excessiva proteção, tanto econômica como digital, como tu disse. Porque o meu pai e minha mãe mal sabem lidar com o WhatsApp ou com isso ou com aquilo, e eu sou um hacker. Eu tenho um avanço tecnológico e de capacidades de entendimento das coisas que o meu pai parece da idade da pedra. Uhum. E é, né? Então eu nem me dou do mundo com ele, digital porque ele é burro. Ele é burro. Mas é bacana, sabe por quê? Porque em casa eu tenho tudo. O meu burro trabalha para mim. Então, como é que eu vou obrigar com essa geração se a tecnologia gerou isto? Eu tenho que ser capaz de me municiar de novas capacidades de entendimento para entender, porque senão eu fico meio perplexo e até assim abobado, porque não consigo entender a complexidade de um mundo em evolução tecnológica tão grande, né? Agora imagina hoje ser diretor de escola. Com essa onipotência, se eu digo, a professora diz para mim, olha aqui, não fala. Ô professora, a voz é minha, o que a senhora está se metendo? Bom, vai dar crises, vai dar agressões, porque a mudança de comportamento do nosso tempo para esse, vem cá, por que tu não está entendendo que eu sou teu professor? Tá, qual é a diferença tua comigo? Qual é a diferença, Ai, meu Deus, quer dizer, o professor mais antigo vai ter um estresse, vai para casa e não quer voltar mais para a escola. Eu vi uma matéria que alguém me ajuda aqui, por favor, mas eu vi uma manchete, não fui procurar detalhes, uma matéria dizendo que nós tivemos 10 mil professores que saíram da Secretaria de Educação. Não querem mais ser professor, foram procurar para fazer outra coisa. Exatamente, porque ele não tem capacidade de mudar. Aí é que entra como a gente é condicionado de um jeito, vamos dizer assim, cada geração mais ou menos é de 20 em 20 anos. Então essa alfa que tu está falando começou agora, a Z 2000 em diante. A alfa provavelmente, a referência seria a partir de 2020. Então elas vão se estruturando na medida em que a tecnologia avança e as novidades, então, de educação, de potencialidade, de onipotência, de saber mais através de conhecimento, eu fico meio notório saber da minha geração. Então a geração anterior, que antes passava 100 anos e era tudo igual, agora em 5 anos as coisas mudam de tal maneira que poucas pessoas têm capacidade de mudar e entender rapidamente. Então. Porque não. Tu vê, eu e tu, o que tu faz? Tu tem acesso constante à informação nova. Então todas as crises mundiais e problemáticas são ativadas de uma forma assim que nos deixa meio como, putz, o que está acontecendo? Uhum. Mas se eu sou capaz de lidar com a informação e vendo a evolução social dos negócios, da maneira que o mundo progride hoje, eu fico mais por dentro e sou capaz de flexibilizar. Senão eu vou ficando radical. Sim, tipo assim, nós somos perto ou somos da geração Baby Boomers, que é aqueles que nasceram após a Segunda Guerra Mundial.
tá? Exatamente. Esses somos nós, né, os baby boomers. E aí, quais são os hábitos dos baby boomers? Controle financeiro, né? É o maior número, a maior quantidade de pessoas que têm essa necessidade de controle financeiro. Eles é a geração que busca por itens de moda, são líderes na compra de produtos e de fazer viagens, passam cerca de 28 horas na frente do computador, semanais, tá? 28 horas semanais. E 77% dos baby boomers comprariam mais se as marcas compreendessem melhor suas necessidades e exigências. E somos mais leais e patriotas. Depois vem a geração X, que são aqueles nascidos entre 1960 até os inícios dos anos 80. São responsáveis pela maioria das decisões de consumo da família. 66% gastam com mais vestuário do que os millennials. Maior potencial para consumir produtos de luxo, a geração X. 77% preferem foco no produto em vez de causas ou ideias, ideais. 85% preferem que as campanhas mostrem o produto de forma mais real possível. Aí em seguida vem a geração Y, que é a geração chamada Millennials, que é de 1980 até a primeira metade dos anos 90. Esses deixam a casa dos pais depois dos 40, se possível, não querem sair da casa dos pais, valorizam o consumo com propósito, quer dizer, só compra se realmente tem alguma utilidade, algum valor, abandonaram a ideia de posse, não querem ter casa, não querem ter carro, não querem ter, sabe? E abraçaram o consumo compartilhado, críticos e exigentes nas compras, 80% desejam que as marcas os entretenham, né? E 70% sentem a necessidade de compartilhar sua visão com empresas após uma boa ou má experiência. Quer dizer, eles querem ir lá para a internet e contar. Eu tive no restaurante tal e tive essa impressão. Eu comprei um sapato da marca tal e tive essa impressão. Uma coisa que as outras gerações não tinham, não têm, né? Os nascidos, esses da geração Z, eles nasceram entre 1990 e 2009, tá? Eles têm personalidade, cada um quer ter a sua personalidade, não querem rótulos. Eles têm uma relação mais crítica e consciente com as empresas, o consumo como expressão de identidade, quer dizer, se eles vão consumir alguma coisa, eles querem que isso reflita a sua personalidade, a sua identidade. 34% costumam usar a prática de pesquisar, né? E pesquisa online, mas vai lá comprar na loja física. O consumo médio é de 23 horas de vídeo por semana. A geração alfa é nascida a partir de 2010. Essa geração tem a tecnologia ocupando a centralidade das suas decisões. Serão monitorados e devem acompanhar uma profunda mudança nos processos de aprendizagem. Eles têm o YouTube como propagador de conhecimento, entretenimento e informação. E isso, para quem tem netos aí na base dos 10, 15, 20 anos, 18 anos, é pura verdade. Ele vai conversar contigo e diz, não, tal coisa é assim, assim. Ah, que bacana, onde foi que tu aprendeu? Aí abre o celular e te mostra no YouTube. Aí tu fala alguma coisa, a pessoa tem consistência. Tu diz, onde é que tu aprendeu? Abre o celular e mostra no TikTok. Porque é como se ele estivesse sendo programado através ali, né? Tem uma reconexão muito forte com o videogame. Tem muito mais transparência na relação com os pais. Eles dizem claramente que eles não gostam, né? E tem na tecnologia uma aliada total no seu aprendizado. Eles sabem lidar com a inteligência artificial, eles sabem lidar com todos os produtos, né? Com toda a tecnologia que eu, por exemplo, eu fico mais perdida que cachorro em dia de mudança, não sei nada, né? Fico totalmente perdida e não sou só eu. Eu sei que tem muitas pessoas aí com 60, 70, 80 que são bem situadas, que são bem rápidas e tal,
mas elas são exceção. A maioria é tati-bitati. Quando chega ali na tecnologia, né? Esses dias eu vi uma senhora, esses dias não, já faz uns 4 meses, uma senhora tinha um banco, horário do bancário fora do horário bancário, abri o banco, entrei e tinha uma senhora perdida na frente de um caixa eletrônico porque ela precisava desesperadamente de dinheiro, mas não sabia lidar. Não sabia como fazer. Ela não é que ela não era uma pessoa bem vestida, uma pessoa muito simpática, tudo, mas ela tinha esquecido, ela entrou em pânico. E ela esqueceu, ela estava em pânico. Podia ser uma exceção? Acho que não. Acho que é uma boa parcela, sente exatamente isso, o sangue, sabe, sente taquicardia, suores e tal, quando chega na frente de uma máquina. Exatamente, porque o conhecimento que se tem é menor e aí a insegurança aumenta à medida que tu te sentes perdido num mundo com progressos científicos avançados. A maioria das pessoas fica meio perplexa hoje, né? Então, cada geração, como tu vê, foi estruturado assim, tipos de gerações que, à medida que o progresso científico aparece, mudam completamente em relação à anterior. Coisa que antes não existia essa diferença. 100 anos, 200 anos era quase uma coisa incrível, né? De mudanças raríssimas. Até me lembrei quando o Gutenberg descobriu a impressora lá, o choque nos escribas e nos copistas foi assim, de demolir a vida deles, né? Porque agora tem a impressão. Quando surgiu o motor, ali as máquinas a vapor que mudaram a indústria, a industrialização do mundo, as pessoas ficavam perplexas e perdidas, bem como está acontecendo agora. Então, no final dessa complexidade, se eu, com a minha idade, como sendo uma geração lá do passado, ou eu fico atento a essas mudanças, ou eu me afasto, fico crítico e não entendo mais nada e vou envelhecendo de uma forma nada criativa ou aberta ao progresso da sociedade e da cultura, né? Porque os costumes vão mudando assim, que antigamente as culturas não mudavam durante centenas de anos, né? Agora nós mudamos de 5 em 5 anos ou até menos. Sim, aquele choque de geração que a gente tinha ali na década de 60, década de 50 e tal, eles eram um choque de geração, mas eram coisas bem pontuais, assim, né? Agora é algo que é insidioso dentro de casa mesmo, né? Então, né, Beatriz, ou eu fico, então, um crítico mordaz e agressivo do mundo, ou me adapto às mudanças do mundo. Tem duas opções, assim, que são as principais, né? E eu, então, fico aberto a entender que eu sou passageiro dentro de uma situação que muda rapidamente. Então, eu tenho que ver o cenário. É como se eu andasse... A metáfora é assim, eu estou andando de ônibus ou numa estrada, eu estou olhando a paisagem. Então, eu tenho que ou curto a paisagem ou fecho as janelas e não olho nada. Esse é o ponto que nós estamos hoje, né? É impressionante isso, né? E a gente precisa aceitar isso como uma realidade que não tem como lutar contra ela, né? Porque as pessoas vêm e vão e o tempo passa e não para de passar. E as coisas que... Por exemplo, se a minha avó, que eu falo tanto da minha avó, mas se a minha avó voltasse hoje, ela ia ficar completamente impressionada, não apenas até saber tudo isso que a gente está falando, mas até os equipamentos que tem dentro de casa mesmo, né? Todo o equipamento que tem de novidade dentro de casa ia espantar essa senhora, essa pessoa, né? Como ela ia logo te perguntar, filha, onde é que está a lenha? Cadê o fogão, né? Cadê o fogão a lenha? Mas aí passa por uma coisa. Ontem, doutor Maia, apareceu aqui entre nós uma pessoa que me contou que ela estava com um problema, anteontem, na verdade, foi o primeiro dia que ela falou aqui, né? Ela mandou o recado. Sim.
que ela estava muito ansiosa e tal, tinha marcado já para falar com uma advogada, porque o marido dela, que é um segundo marido, tá? Ela ficou viúva, daí conheceu esse, ou reencontrou, não sei bem como é o enredo, e ele tem o hábito de ver filmes pornôs. Ele vê sites, não é filmes, sites pornô. E bem isso, bem no começo da relação deles, ela viu, percebeu e alguém falou para ela, não me lembro agora da história, e ela falou para ele e ele supostamente ele parou de ver os filmes, sites pornô, no começo da relação. Mas agora ela pegou ele de madrugada na sala, saiu do quarto e ela foi procurar onde ele estava e ele está na sala vendo esses sites pornô. E isso meio que desestruturou e ela agora até já me disse que conversando com a advogada tomou a decisão de separar, né? E pediu para ele sair de casa, até onde ela contou aqui, ele já saiu de casa e tal. Então, assim, ó, e aí nós ficamos aqui conversando com os amigos da Manaus sobre o assunto, se seria normal, se daria para ver um homem que quer um pouco mais além da relação ali com a sua companheira, esposa, ou se isso é normal, que ainda bem ele está em casa só, está vendo, está assistindo filme pornô, o site pornô, ou se isso seria realmente uma traição. E aí fica aquela questão assim, né, de... Eu particularmente não sei. Sinceramente, eu teria que vivenciar para ver, para saber, assim. Só como juíza, sabe, dando a minha opiniãozinha, eu não sei. Eu acho que cada caso é um caso, então eu fiquei na posição de não sei. Mas é que esse também é um desejo primordial do ser, né, que é a questão sexual. E aí, com essas modernidades, porque antes o que acontecia? O cara queria ter uma relação, ou ver só, voyeurismo, né? Quero ver uma mulher bonita, uma mulher nua, uma mulher disponível, sei lá. Ele teria que sair de casa, se deslocar, ir até uma casa especializada na matéria, ir até um cinema para assistir um filme pornô. Ele teria que fazer uma série de movimentos. Só que hoje ele tem na palma da mão, né? Então, o que nós temos aí de novo? Quer dizer que o desejo, ele não tem vergonha nem nunca terá. A libido, o desejo sexual, é uma característica de cada um de nós que pode tomar as mais diferentes formas na medida também que eu tenho, como tu disse, a tecnologia à minha mão. Então, hipoteticamente, uma das coisas que ainda dá para dizer assim que é arcaica é eu julgar que há uma traição e sem observar que o desejo não tem noção nenhuma de ética e moral. É o desejo ter um prazer. E o prazer é uma busca pessoal de cada um de nós. Agora, as regras sociais de que é certo e que é errado, que é bom, que é mal, é que dão essa linha de convivência. Quer dizer que se o meu desejo dentro do casamento, no caso ali, ele está assim prejudicado, a relação com ela já não tem mais aquele elan que tinha na época romântica, e que ele já no passado tinha como forma de determinar ou valorizar mais o desejo na linha masturbatória de ver um filme pornográfico, e ela já sabia disso. Uma das coisas que pode se fazer a dois é entender o desejo do outro e a compatibilidade com o meu desejo. Porque senão a tendência é eu ficar radical e levar isso para uma traição do tipo antigo em que o casamento era para sempre, numa linha religiosa, e que eu não podia trair ninguém, não podia nem pensar em traição. Quer dizer, isso não está de acordo com o desejo dentro de mim. A gente sabe que o desejo não tem nenhum tipo de moral ética. Eu é que tenho que botar o meu desejo na moral e na ética do convívio. Então, se eu estou com uma pessoa que nós programamos que o nosso desejo é um pelo outro, as variações de desejo deveriam ser entendidas a cada momento no correr de uma vida que ele muda. E que eu posso, então, mudar e ter um entendimento do outro.
Nesse caso, uma das saídas assim seria bom, fulano, tu tá tendo esses desejos ligados ao filmes pornográficos, tu queres que eu assista junto? Eu não consigo assistir, eu me sinto mal. Então, como é que a gente pode fazer um esquema? Vamos procurar uma terapia para entender por que que o teu desejo é tão grande nessa direção e me contraria tanto. Por que que eu fico tão mal contigo a ponto de me separar e querer te deixar de lado? Então, toda nossa parceria afetiva se vai porque tu tem um desejo que é criticamente visto como desviado. Tu tem uma coisa torcida, tu não está bem. Quer dizer, se eu entendo que o desejo não é uma coisa que pode ser programada ética e moralmente e embretada, aí eu tenho uma abertura maior de entendimento. E tem vários tipos hoje de possibilidades de desejo aberto. Hoje está havendo gente que casa com um triângulo, um quarteto, troca de casais, vários tipos de estruturação do desejo que fere a maioria de nós, no sentido da minha programação em relação ao que é certo e o que é errado na linha da sexualidade. Mas essa é uma linha complexa. Se eu quero entender isso, eu teria que me municiar de entendimentos mais abertos. Se eu sou radical, aí está certo, tem que me separar, tem que ir embora, não suporto, não quero isso. Mas é outra zona de complexidade que cada um de nós tem que resolver, idealmente da forma menos radical possível. E como diz uma ouvinte nossa aqui, eu coloquei isso mais cedo, tipo 9h40 por aí, e ela postou aqui, pergunta para essa senhora se ela já não estava cansada dele, só precisava de um motivo. Achou o motivo, pediu demissão. Então, tu vê, já é uma outra colocação que eu coloquei dentro de uma linha de terapia. Ela vai lá, se fosse, né, e dizer, olha, realmente eu não suporto, porque a minha formação ético e moral não suporta, mas para mim isso é uma traição, então eu não consigo mais conviver contigo. Ou uma linha mais aberta de dizer, mas querido, por que que tu tem esse desejo? Vamos conversar sobre isso. Vamos nos entender. Tá cheio de filmes tocando nesse tipo de situação, né? Então, o aprendizado e a visão da minha, vamos dizer, cultura mais radical, ligada ao desejo, é nítida, né? Se eu tenho uma religião mais... Agora mesmo, né? O que a gente viu aí de um feminicídio e dois assassinatos. O cara é o dono de um terreiro, né? Não sei que tipo de religião. E aí ele chegou para a menina de 14 ou 15 anos e disse que para ela se purificar tinha que ter relação com ele. E aí ela, com 18 anos, teve um filho de 2 anos, de 2 meses, e aí como ele não podia ser o pai por causa do status nesse tipo de religião que ele estava sendo o mestre ou o encaminhador, ele e a mulher mataram a moça, o amigo da moça e a criança. Tu vê que o radicalismo pode chegar até a agressão total, né? Não sei se tu viu esse caso aí. Não vi, não acompanhei. Aliás, o número de feminicídios aumentou dramaticamente no Brasil. Foi um caso aqui parece que em Canoas, isso, aqui pertinho, né? Foi em Esteio, não foi? Esteio, eu vi alguma coisa assim, mas sabe, doutor Maia, eu acho que eu estou ficando um pouco covarde. Eu tenho evitado ler determinados assuntos. Assim, a ansiedade que dá na gente e a certeza da impunidade que vai continuar acontecendo, ela é meio broxante, assim, né? Meio incapacitante. Porque veja, existe uma coisa chamada romantismo. Eu não sei até que ponto isso intercede ou interfere em todo esse nosso enredo, mas é que há um romantismo e as relações, elas começam basicamente nisso, né? É um amor impossível, é um desejo que tem que ser escondido,
e tem que ser, sabe? Então, assim, e isso também é uma ansiedade de cada um de nós, né? Porque Sim, todo mundo é, tem esse, passa na cabeça da gente, assim, né? Ou se acontece, dá para curtir bastante. E aí vem muito ingenuidade, romantismo. As mulheres são tão românticas quanto eram na Idade Média. E elas, depois que se apaixonam, elas acham que vão mudar aquele homem, que vão mudar a história. E tem muito de princesa, sabe? Que no final vai ter final feliz, é tudo ainda. A gente não conseguiu evoluir como a máquina, né? A gente continua não é. bem romântica e princesa, como era na Idade Média. É como a gente sempre fala aqui, né? Até várias vezes se falou que quando eu conheço alguém, a busca do romance, do amor, é uma coisa característica de todos nós, né? Queremos. E o desejo erótico está sempre presente nos inícios do estado romântico esse, né? Então a tesão e o amor estão juntos ali naquele momento, né? É onde as pessoas começam a namorar, se conhecem e se amam e têm certeza que a escolha foi para toda a vida naquele momento, e a gente sabe que esse desejo romântico dura de 3 meses até 4, 5 anos. Uhum. E depois, como eu escolhi tudo isso, ter filhos, casar com aquela pessoa, viver com ela, depois que o desejo começa a ficar mais, vamos dizer assim, menos intenso como era antes, surge o que a gente chama amor-parceria, que é a vontade que as pessoas se entendam e cada um entenda a problemática de cada um, que é diferente do outro. E aí começam os grandes problemas, que são problemáticas sérias que levam às terapias, né? Eu estou me desiludindo dele, eu estou me desiludindo dela, agora que a gente tem filhos a coisa ficou complicada, eu não é mais aquilo que a gente pensava, e esta situação vai se agravando, então a gente entende as separações, as brigas, feminicídios horríveis e coisas por aí, porque as parcerias indicam capacidades de eu entender o outro diferente de mim e com aberturas de entendimento, como nesse caso, em que ela sentiu que estava sendo traída, procurou uma advogada e se separou. Quer dizer, o marido ficou sendo o cara que não prestava mais agora, mas no passado romântico, provavelmente ele estava muito bem com ela. Não, É que e o nós que é não... mais interessante é que não há nenhum movimento de mudar isso. Quer dizer, não há, por exemplo, uma. Não sei como seria, eu estou agora aqui falando em voz alta, tá? Pensando em Mudar voz. o quê, Beatriz? Estou pensando em voz alta. Não, se nós hoje estamos, por exemplo, a minha geração não fez nenhum trabalho, por exemplo, para ter uma educação financeira. Nós não tivemos isso, educação financeira. Hoje, uma boa parte dos adolescentes e das crianças estão passando por uma educação financeira, né? A gente não tem, por exemplo, uma educação sexual na escola, a gente não tem uma educação até para o que é pai, o que é mãe, a gente não tem uma educação até dentro desse amor romântico para as pessoas. Eu tô falando pensamento em voz alta aqui. Não tenho nenhum posicionamento a respeito do assunto, mas com tanta experiência, com tantas histórias, cada pessoa acha que a sua história é a primeira vez, é a melhor de todas, é a mais romântica, é a mais isso, a mais aquilo. Nós não amadurecemos, é isso eu acho que eu queria dizer desde o começo. Nós não conseguimos amadurecer, a gente continua infantil naquele Não, pensamento. mas não é que... não é bem assim, porque à medida que evolui as situações em que essas ações mais categóricas, traição, tu vê que hoje em dia a justiça não aceita mais lavar a honra, quer dizer que eu fui traído, então eu tenho direitos. À medida que eu evoluo, vamos dizer, tanto nas leis como na sociedade, eu vou entendendo mais que há uma complexidade que seria, então, uma educação na área da afetividade e da sexualidade que aparece hoje de uma forma bem densa nas terapias, que seria a educação para entender que o desejo
é problemático no sentido de idealizar o outro fora do contexto de quando para a linha sexual mais de desejo íntimo ou sexual. Então, as terapias estão dando essa educação de que eu teria que entender que quando passa o desejo erótico sexual, teria que haver desejos ligados a parcerias, a entendimento que o outro é diferente de mim. Essa seria a escolarização mais complexa, porque mexe com o quê? O vergonha, o orgulho, a sexualidade sempre é um tabu. Então, uma educação, vamos dizer assim, econômica, não tem nada a ver com coisas morais e éticas. Não, claro que não. Não, eu digo então, o avanço, a questão do avanço. Pois é. Então, o avanço eu diria que está nas terapias, onde a pessoa então começa a entender que talvez antes de separar dele, como disse a outra ouvinte, será que já não havia um problema mais sério e ele então, para se compensar da ausência de tesão por ela, estava procurando a situação de visão de filmes. Então, uma terapia daria condições de eu entender o desejo desviado dele, que não era contra mim na realidade, era só na sexualidade, que ele gostaria de continuar a parceria afetiva comigo. Mas isso é confuso, aí que tu vê que essa zona, ela entra com a vergonha, o orgulho pessoal, o tabu da sexualidade. Então, essa escolaridade é muito mais complexa do que uma educação financeira ou qualquer outro tipo de educação, né? Daí nós teríamos que ter realmente, né, um psiquiatra em cada poste, né? Cada esquina. Por isso que a psicologia está em alta hoje, né? Não, mas o pior é que acho que esse é um caminho que a gente vai ter que trilhar. Porque as pessoas, assim, ainda essa semana eu falava com alguém sobre isso, né? Eu vou ter que abrir a porta aqui pro meu gato. Porque o meu gato, ele é um senhor... O teu gato, ele é o principal. Ele é um ancião, tá? Ele é um velho, maníaco. E como eu fecho a porta aqui, lá para dentro, ele fica aqui, agora saiu correndo. Ele não aceita ficar com a porta fechada. Ele deve estar querendo fazer alguma outra coisa, provavelmente, né? Então tu vê que tu te adapta ao gato e é compreensiva. Me adapto. Porque ele aos desejos do gato. Exatamente, eu sou uma escrava do gato. Tu não manda ele embora nem te separa dele, né? Porque tu ama ele. Uma parceria afetiva maravilhosa. Até porque ele não reclama quando eu chego tarde, ele não me cobra nada. É o marido ideal. Mas eu estava falando alguma coisa aqui, era sobre o nosso tema, e o gato meio que me tirou aqui do meu verso, né? Mas é que, na verdade, doutor Maia, a gente vai ter que se adaptar e vai ter que trilhar. Eu não digo nós, eu e nós aqui na Manaus. Eu digo que a sociedade, a civilização, talvez um passo seguinte seja trilhar esse caminho de entendimento do que é esse tesão, esse amor, essa paixão, para saber lidar com isso sem esse romantismo todo do para sempre. E do que tem que ser, tu tem que ser a minha alma gêmea, tu tem que ser a minha outra metade da laranja, porque tem muita coisa, né? A mulher era a rainha do lar, sabe? Tem marido que depois que a mulher tem filho chama a mulher de mãe, sabe? De repente, né? É tudo tão estranho, isso vai ter que mudar em algum momento. Não, não precisa mudar, apenas ter uma compreensão maior de que esses afetos são oscilantes, eles mudam o tempo todo. Tu vê, se nós tirar a sexualidade de uma relação, nós temos a relação da família. Mas mesmo dentro de uma relação de parceria familiar, surgem N eventos negativos ligados ao orgulho, à cobiça, ao ódio, à raiva, à onipotência. Quer dizer, todos os afetos que nos habitam são os nossos grandes problemas. E a nossa racionalidade, a maioria das vezes, não consegue lidar com essa, vamos dizer assim, união dos afetos em verdadeiras gangues internas que nos dão
uma visão assim onipotente, eu estou certo, eu é que tenho razão, tu não tem, porque isso, porque aquilo. Quer dizer, a linha afetiva também é cheia de problemas, Sim. assim como a linha da sexualidade. Então A as linha parcerias teriam comercial, que a ser linha, entendidas assim, né? sim, a parceria, seja em que âmbito for, porque às vezes é comercial, Exato. começa que é uma beleza, que os dois são sócios e dá uma beleza, e daqui a pouco dá uma encrenca e ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Por isso, porque eu não lido com afetos negativos, né? Que eu acho assim, todos nós só queremos afetos positivos. Eu não entendo que o lado negativo do narcisismo é o sadismo e o masoquismo. A gente nega. E é todo Tem mundo que é gente assim, que né? tem gente que tem prazer no ódio, muito mais Isso, do que no amor. eu percebi A já. gente vê os radicais, Aham. Não, terroristas e pessoas que querem a confusão ou querem a destruição ou gerar. São pessoas que têm uma tesão incrível pelo lado sádico, onde o outro tem que ser destruído. Quer dizer, esse lado parece assim que a gente nega que, isso são os loucos, eu sou certo. uhum. Mas o meu Até sadismo, o meu masoquismo pessoal, ele existe comigo. isso, por exemplo, uma pessoa que tinha um ódio mortal da sogra, tá? Ela falava mal da sogra, odiava a sogra era uma capeta, era um demônio, não sei o que. A sogra morreu. Aí todo mundo, né, que conhecia a pessoa, disse, bom, agora e tal, né? Não demorou muito tempo e ela escolheu uma outra pessoa para odiar. E Olha eram aí. as mesmas frases com respeito àquela segunda pessoa que ela passou a odiar. Então, a maioria das pessoas vão dizer, esse cara é do demônio. Mas é que não entende psicologicamente que o amor e o ódio são afetos que têm vivências muito pesadas internamente e que tem gente que vive mais na agressão, no ódio, na raiva e na vingança do que as pessoas que vivem na ligação amorosa, empática, de ajudar os outros, de dar atenção. Doutor Tem gente Maia, que nem. aqui uma amiga pergunta, ela diz, e as pessoas que são heróis das outras? Fazem tudo para ajudar as outras, se entregam, perdem tempo, se ocupam com outras pessoas e depois, quando as outras pessoas às vezes não as querem por perto, nem para fazer chá, elas se sentem abandonadas, traídas e usadas. Olha, tem pessoas, como eu disse, né, que têm uma ligação muito empática, amorosa com os outros, eles são os Se chamados dedicam. voluntários, que estão sempre dispostos a ajudar, tudo mais, assim como tem os odiosos, que Uhum. detestam a humanidade, que não suportam mais esse tipo de visão do outro, como diz o Sartre, o inferno são os outros, eu sou essencialmente bom. Então, mas isso é uma coisa que está dentro de cada um de nós. Então, esse é o oposto àquele que odeia, é aquele que ama demais. Exatamente, quer dizer, tem pessoas que adoram se vingar e estão sempre com raiva e críticas de tudo e de todos, e tem outros que são empáticos, não se importam com nada, assim, estão sempre dispostos a ajudar, adoram ser voluntários, aonde tem algum problema eles estão lá para acessar e ajudar, enfim. Mas por quê? Uma das características que me habita, que são as duas, está mais valorizada por mim. Eu Eu me gosto de lembrei, ser doutor voluntário. Maia, me lembrei de uma história que eu já contei aqui algumas vezes, tá? Porque me aconteceu lá na década de final de 80, princípio de 90. Era uma senhora, a coisa mais fofa, muito querida, todo mundo gostava muito dela. E um dia ela me chamou, né? Foi lá conversar comigo e ela disse, começou a chorar. Aí esperei um pouco ela chorar, porque eu não sabia o que que era, deixei ela chorando um pouco. Depois que ela se acalmou, tá, o que que houve? Ela disse, eu não aguento mais. Porque eu conheci ela num centro espírita.
Sim. E ela me disse que ela atuava, ela ajudava todo mundo, ela chegava, ela limpava, ela arrumava, ela cuidava, ela comprava coisas para o lugar, ela era uma pessoa assim extremamente, como é isso que o senhor está falando, era uma pessoa voluntária, né? Isso. E aí dali tinha aquela família que passava mais fome, daí ela se dedicava para aquela família, e ela não aguentava mais. E em casa o pessoal cobrava ela e ria dela, xingava ela porque ela estava sempre disponível para os outros. Só que ninguém ia lá agradecer, ninguém reconhecia ela, algumas de repente paravam de falar com ela. E a dor era dela, porque ninguém notava. E eu já comentei isso aqui mais de uma vez, essa história, né? Que eu perguntei para ela por que ela se dedicava tanto, para quê? E aí ela acabou dizendo que ela não sabia. Eu disse, mas então por que tu continua, né, a fazer isso, já que tudo isso, né? Ela também não sei por que eu faço isso, eu vou parar. Mas era mais ou menos assim, depois a gente conversou outras vezes, ela era uma pessoa magnífica, uma pessoa muito querida. Mas essa dor que ela tinha era da falta do reconhecimento das coisas que ela percebia que ela fazia, mas o resto tudo achava que fazia parte, entende? Ela está ajudando, ela está fazendo, ela está se dedicando, ela está vindo aqui para resolver o problema e ninguém percebia. E eu acho que não é tão incomum isso acontecer, inclusive, entre familiares, né? Sempre tem aquela que resolve tudo para todo mundo o tempo inteiro. Eu me lembrei de uma paciente também que na época da enchente foi para ser voluntária da turma lá e ficou quase um mês, um voluntariado incrível e tudo mais. Quando terminou o voluntariado, ela entrou em depressão. Por quê? Porque ela investiu em uma enorme quantidade de energia dentro daquele tipo de trabalho e me mergulhou naquilo, e aquilo a gratificava porque ela via que as pessoas que recebiam auxílio eram gratas a este auxílio recebido. Mas ela começou a viver de uma coisa que, quando terminou o auxílio, o sem sentido e o vazio se instalou.